Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar a palavra, amados, eu queria chamar aqui a mulher mais linda da existência. Amém? Pedir para minha esposa cantar um louvor. A mulher que o Senhor tem me abençoado. Amém? Que tem me ajudado nesse ministério. Aleluia. Então vamos ouvir o louvor em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, meu amor. Você também é o homem mais lindo da existência. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor e que os irmãos possam prestar atenção na letra deste louvor. Amém? Glória a Jesus. Pelo ar se fez ouvir, parecia uma festa no arraial. Curiosos se apressavam para ver o motivo de tão grande festival. Perguntavam uns aos outros, dessa vez o que será? O que foi que um homem grande para o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa e ao chegar contemplaram que o troféu daquela festa era dor e morte de um homem que só fazia o bem, que só dobrava seus joelhos para falar com seu Senhor. E por não negar a Cristo, aqueles homens fariseus mandaram o matar. Mais uma vez ali se ouviu um gargalhar. Sabe de quem? De homens maus, gritando em alta voz na multidão: mata-o, 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 mata-o. Expulsaram da cidade aquele homem, o levaram ao matador. Mas cheio do poder de Deus, o homem ali chegou. Em oração a Deus, o homem para o céu olhou e disse: olhem, olhem, eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo o meu Jesus, eu vejo ele em pé à direita de Deus. Mas nem assim aqueles homens maus tiveram compaixão. Tamparam seus ouvidos e gritaram em alta voz: apedreja-os. Atiraram pedras pra matar e gritaram: mata o pregador. Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor, proferir palavras e blasfêmias contra nosso rei e nossa lei, nossos santos. Mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz. Parecia nos fazer lembrar que eles também mataram Jesus, numa cruz pregaram seu Senhor, sendo santo e único Salvador das suas almas. Dá para entender que Estevão, um pregador fiel, não temeu a morte nem se rendeu diante dos seus inimigos. Ele já tinha visto seu Senhor ser açoitado arrastando uma cruz e ser pregado até a morte. Estevão estava sendo apedrejado e olhando para o céu e falando com Deus e vendo Jesus à direita do Pai, disse: Jesus, oh Jesus, recebe meu espírito. Deu o último suspiro e adormeceu nos braços do Senhor. Atiraram pedras pra matar e gritaram: mata o pregador. Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor, proferir palavras e blasfêmias contra o nosso rei e nossa lei, nossos santos. Mas o homem de Deus
Deus não parou de buscar em Deus a sua luz. Parecia nos fazer lembrar que eles também mataram Jesus. Numa cruz pregaram seu Senhor, sendo santo e único Salvador das suas almas. Estevão viu o seu Senhor. Estevão viu a glória de Deus. Estevão viu. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Isso é o que o Senhor nos fala. Amado, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 124, Salmos de Davi. Amém? Livro de Salmos, capítulo 124. Esse é um salmo de livramento. Amém? É, na verdade, um cântico de Davi, né? Onde ele declara com palavras e convida a Israel, convida o povo de Deus a declarar a soberania do Rei da Glória, que é o nosso Deus. Amém? Ele diz o seguinte: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Amém? Esse é um salmo de Davi, amado. Mas eu queria assim, te convidar a pensar nesse momento como o rei Davi. Amém? Você vê que talvez quando ele escreveu esse salmo, tudo indica que ele voltava de uma grande batalha, cansado, fadigado, talvez de uma batalha que possivelmente ele não venceria se não tivesse o Rei da Glória junto com ele. Amém? Então Davi volta para o seu palácio com seus grandes exércitos, recebido por Israel, talvez muito cansado, até ferido, e escreve um salmo, e de repente talvez reúne a Israel e começa a proclamar, começa a declamar a favor do Rei da Glória. Ele começa dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E aí eu imagino que ele olha para o povo e diz: ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Amém? Davi talvez estivesse passando um grande tormento no que diz respeito à guerra. E aí, naquele momento, talvez todo o povo tivesse surpreso com o livramento que Deus deu ao povo de Israel. Amém? E ali ele convida o povo a declarar a grandeza de Deus. Olha, vamos reconhecer que se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui dando glória. Amém? E aí ele diz o seguinte: eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Amém? Amados, Satanás todos os dias ele se levanta com o intuito de nos destruir e literalmente de nos engolir vivos. Sabia? Com uma força terrivelmente grande. Aleluia. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma.
Toda vez que você ouvir falar sobre águas, grandes águas, som de muitas águas, tormenta das águas, levante das águas, sempre vai se referir na Bíblia com uma força muito grande, com uma força avassaladora que ninguém pode conter, somente Deus. Por isso ele se refere, então as águas teriam transbordado sobre nós, ou seja, uma força indomável, imponente, teria destruído a nação de Israel. E ele continua dizendo, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, haveria uma grande destruição por parte do inimigo. A força que era levantada contra Israel era uma força muito grande, era uma força incomum, era uma força que aos olhos do rei e aos olhos da nação de Israel não poderia ser abatida. E ele continua, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Altivez se refere a inimigos que se levantam com ironia, com desprezo, com vontade de destruir, com vontade de humilhar, com vontade de fazer de você alguém sem valor. E ele se refere a forças altivas, talvez um grande exército se levantava contra o povo de Deus com altivez, com arrogância, né? Com uma riqueza de maldade no coração, com o intuito de ver o povo de Deus destruído. Meu irmão, quantas vezes na sua vida não se levantou forças grandes querendo te ver destruído, querendo te ver destruída, né? Quantas vezes não se levantam para nos atormentar, forças que talvez você olha, só Deus pode me livrar desse ataque, dessa ação, não é isso? De situações que muitas vezes não se vê solução, né? Nós estamos falando de um grande rei, o rei do povo de Deus, se vendo em meio a uma batalha que ele talvez não pudesse vencer. E ele refere-se a esse inimigo como alguém muito forte, ao ponto de ser comparado com a força de muitas águas, né? E ele fala, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Amém? Bendito seja o Senhor. Mas o que é mais interessante é isso que ele fala no início, ora se não fosse o Senhor. Olha, se não fosse o Senhor a nos livrar da tormenta do mal. Meu irmão, a tormenta do mal, né, ela vem para todos nós, amém? A força do mal se levanta contra todo aquele que se levanta a favor de Deus, aleluia. Contra todo servo verdadeiro do Senhor, amém? E eu quero te dizer, amado, que mesmo que seja como a força de muitas águas, a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, ou seja, o nosso Deus é maior, amém? Se somente a voz de Deus é como o som de muitas águas, imagine o poder de Deus que fez as próprias águas, amém? Imagine a glória do nosso Rei, que é maior do que as águas, porque a palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 5, que Ele separou águas e águas, amém? Deus tem um domínio sobre tudo e sobre todos, aleluia. Israel se via numa grande luta, e o rei foi combater dependendo somente de Deus. Na maioria das vezes o servo de Deus se encontra nessa situação, combatendo somente dependendo de Deus. Amém? Isso acontece principalmente quando a luta é ministerial. Você tem que lutar dependendo de Deus. Você tem que avançar dependendo de Deus. Você tem que acreditar dependendo de Deus. Você tem que orar dependendo de Deus. Você tem que pensar dependente de Deus. Amém? E a gente ouve esses salmos, é tão lindo ouvir, né? O salmista declamar, falar, mas o salmista, quando recitava salmos dessa natureza, ele estava ou em muita angústia, ou em muito alívio de coração. Aqui ele estava aliviado, aqui era uma mistura de temor, de medo, mas de alívio, porque Deus deu o livramento. Amém? Muitos estudiosos comparam esse salmo
com duas grandes lutas em especial. Davi ele teve duas lutas em especial. A primeira luta foi contra os filisteus assim que ele assumiu o trono. E a outra luta foi contra um golpe de estado feito pelo seu próprio filho chamado Absalão, né? Mas quando se ouve falar, alguns estudiosos relatam que essa luta que ele descreve no Salmo 124 está lá no livro de 1 Samuel. Primeiro, 2 Samuel, no capítulo 5, você pode abrir aí comigo, em nome de Jesus. Aqui você vai ver que Davi foi ungido rei. Amém? Você já ouviu falar a história de Saul. Saul se levantou a pelejar contra os filisteus. Saul caiu diante dos filisteus. Houve uma grande baixa diante dos filisteus. Os exércitos do Senhor sucumbiram ante o mal, porque o rei não tinha mais a presença de Deus. O povo de Deus foi envergonhado, saiu do campo de batalha destruído e com o exército enfraquecido. Davi é levantado novo rei em Israel. Ainda assim, o coração do povo talvez estivesse enfraquecido e a autoestima do povo ainda estivesse muito baixa. Às vezes, amado, nós estamos em meio a lutas que nos fazem baixar a cabeça, sabe? São lutas tão grandes que nós não temos força para levantar a cabeça. Mas eu quero te dizer, meu irmão, levanta a tua cabeça. Amém? Levanta a tua cabeça e luta a teu favor. Aleluia. Levanta a tua cabeça e resplandece. Tem um capítulo que diz: levanta e resplandece, porque a glória traz a tua luz. Amém? Sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, existe uma luz que não se apaga jamais. Amém? Existe uma luz, amado, na sua vida e na minha vida, que quando há escuridão, você caminha, os ímpios têm que te seguir para não se perder. Amém? Então, existe uma luz na sua vida. Não baixe a sua cabeça diante dos problemas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Davi é ungido rei. No versículo 17, olha só que é interessante, amados. Amado, assim que você recebeu uma vitória, se prepare para o ataque. Assim que você atacar e vencer, se prepare para uma possível represália. Nós estamos numa luta e vai ser sempre assim, tá, amados? Olha aí, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus? Entregar-vos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. É interessante, amado, que o inimigo ele não perdeu tempo. O inimigo ele parou para pensar. O primeiro rei foi destruído, o povo está fragilizado, é levantado um novo rei que não tem experiência em reinado, embora tenha experiência na guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos nos levantar, acabar com esse reinado logo, antes que ele se levante com força. A ideia de Satanás era essa: destruir, cortar pela raiz, antes que Davi se tornasse forte em meio ao povo de Deus. Meu irmão, muitas vezes o capeta quer arrancar a raiz da bondade que há no teu coração. Ele quer cortar pela raiz aquilo que tu tem de mais precioso na tua vida, os teus dons, a tua capacidade, o teu ânimo, a tua alegria, a tua felicidade, né? O teu caráter. Porque se o inimigo cortar pela raiz, você não tem mais serventia. Você corta a raiz de uma árvore, ela morre, não morre? Muitas vezes, se o inimigo cortar pela raiz a tua capacidade, você vai morrer. Então não deixe o capeta chegar próximo às raízes da tua bondade, às raízes que faz de você uma pessoa digna. Amém? Guarda a raiz do teu coração, guarda com amor, coloca, a palavra de Deus diz que ele guardou, o salmista guardou a palavra dele no coração. Não deixe o inimigo tirar dentro de você o que tem bom.
Porque se você perder o que tem de bom dentro do teu coração, vai ter espaço suficiente dentro dele para cultivar o mal. Então, enche o teu coração de bondade, porque o mal não vai ter espaço naquele lugar. Amém? O inimigo percebeu que Davi estava reinando e já enviou um grande exército. Eles inundaram, eles se espalharam pelo vale próspero de Refraim e se acamparam pronto para pelejar contra o novo rei. O novo rei, por sua vez, consultou a Deus e perguntou se deveria subir contra o inimigo. Amém? Até na tua luta, amado, no dia a dia, seja qual luta for, consulte a Deus se você deve avançar ou esperar. Amém? Existe uma diferença muito grande entre o avançar e o esperar de Deus. A menos que o esperar de Deus seja o avançar. Aí você avança. Amém? Davi, então, versículo 20. Versículo 19, e Davi consultou, dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-los-ás nas minhas mãos, e disse o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas, aleluia. Agora as águas já não estão mais contra, estão a favor. Porque as águas é o poder do Senhor Todo-Poderoso, amém? Davi diz, olha, rompeu o Senhor, o meu inimigo, com a força das águas, ele acabou, ele inundou o arraial dos filisteus e destruiu como o poder de muitas águas, aleluia. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, que significa o Senhor abre caminho, ou o Senhor abriu o caminho. Davi colocou o nome daquele vale Baal-Perazim, porque o Senhor abriu o caminho diante do inimigo. Amém? Meu irmão, o caminho está fechado, clame a Deus, que Ele virá como as águas, inundará o vale do inimigo e haverá caminho para você passar com passos secos. Amém? E continuando, diz assim, e deixaram ali seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. Amém? E aí, amados, a vitória virá, mas se mantenha vigilante. No versículo 22 diz o seguinte, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam novamente pelo vale de Refraim. Possivelmente, segundo os estudiosos, agora eles subiram com uma força muito maior para destruir o exército de Deus. E aí é interessante, amados, porque eles se acamparam no mesmo lugar onde eles foram derrotados. Estratégia de Satanás, né? Se Davi fosse um homem sem direção, ele teria avançado novamente para lutar contra os filisteus e talvez teria sucumbido diante deles. Amém? Mas Davi era um homem muito inteligente, amados. E novamente ele consultou a Deus e disse, Davi, versículo 23, e Davi consultou ao Senhor e disse, o Senhor disse a Davi, não subirás mais, rodeia por detrás das amoreiras e virás a ele por defronte das amoreiras. Amém? Vamos pegar do versículo 22. E os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale de Refraim. Amém? Versículo 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, Davi, dessa vez, mas rodeia por detrás deles, né? E virás a eles por defronte das amoreiras. Deus deu a direção, falou, olha, Davi, dessa vez é diferente. Tu não vai avançar pela frente do inimigo. Tu vai rodear o inimigo e virar pela frente das amoreiras, ou seja, vai pegar o inimigo pelas costas. E aí vem a parte mais interessante que eu entendo que é o que Davi descreve como a mão de Deus. Amém? E há de ser a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, amados. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor então saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Amém? Olha só, isso é interessante, amados, porque Deus está falando, olha, Davi, rodeia o inimigo, avança por trás,
Porque quando tu ouvir dos céus, aleluia, um barulho na copa das amoreiras, tu vai saber que eu estou descendo com um grande exército. Tu vai saber que eu estou descendo, tu vai ouvir um estrondo de marcha tão grande, e aí tu avança, porque eu já estou no combate na tua frente. Amém? Meu irmão, peça para que Deus vá à frente do combate. Aleluia. Peça para que Ele seja a tua linha de frente, porque quando Deus é linha de frente, aleluia, a cavalaria inimiga não consegue vencer, não consegue avançar. A palavra de Deus fala que Ele pessoalmente desceria. Amém? Vamos ler novamente com mais calma esse versículo. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha, marcha significa o quê? Um grande exército, amém? Na versão arábica desse texto, eles descrevem como o barulho de cascos de cavalos correndo ao combate para destruir alguma coisa, né? Mas na nossa versão fala como uma marcha de um grande exército. E ouvindo tu o estrondo da marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aqui você vê uma interferência totalmente divina, amados. Deus avança com um grande exército, se ouve um estrondo, aleluia, muito grande, e os inimigos tremem, ouvem um barulho, é muito repentino, é muito rápido o barulho do exército de Deus, e há um temor no arraial dos filisteus, eles saem de sua formação, eles perdem a organização de um exército. Davi avança com uma grande força, e ali, mais uma vez, o exército de Satanás cai diante de Deus. Amém? Meu irmão, se organize contra Satanás, se organize para vencer, use a estratégia correta. A estratégia de Deus é a estratégia para mim e para a tua vida. Davi abateu um grande exército mais uma vez, porque houve uma interferência divina. Amém? Nós temos que clamar pela interferência divina, nós temos que crer que Deus vai interferir, e se precisar, Ele descerá dos céus com um grande exército e abaterá o inimigo de nossas almas. Amém? Você crê? Aleluia! No versículo 25, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gade até Gezer. Amém? Houve mais uma vez de vitória. Aí você para imaginar comigo. Davi retorna com o seu exército e começa a escrever: se não fora o Senhor, aleluia, se não fora o Senhor que me desse livramento, ó Israel, fala comigo, Israel, se não fora o Senhor que me livrasse da mão do inimigo, aleluia. Você entende agora o que é a angústia e a satisfação do salmista? É algo fantástico, meu irmão, sabe? Quando você for ler a Bíblia, procure entrar na história, amém? Entender a situação, e você vai perceber o agir de Deus, amém? Se não fora o Senhor que nos desse livramento, aleluia, o inimigo teria nos devorado vivo. O inimigo, ele está rugindo como leão, ele está ao derredor, ele está buscando uma oportunidade para me destruir e para destruir você. Mas o Senhor é o verdadeiro leão, o leão de Judá, aleluia, a raiz de Davi, o guerreiro, o Deus que conhece a guerra, porque Ele próprio é a guerra, amém? Irmãos, em meio às lutas, o Senhor, Ele é conosco, amém? Não há luta que não possa ser vencida, por mais que ela seja do tamanho das grandes águas, amém? Por mais que ela seja como uma tormenta. Muitas vezes, amado, quando você vê aquela parte da Bíblia em que Jesus andou sobre as águas, quando Jesus andou sobre as águas, Ele não queria mostrar que Ele era o cara. Olha, eu sou o cara, eu ando sobre as águas. Não, não era isso, não. Ele não queria dizer nada, Ele não queria ser vaidoso. Jesus queria mostrar para mim e para você que Ele domina sobre a maior força que habita na terra. Amém? Ele caminhou sobre as águas, Ele acalmou as águas várias vezes, Ele mandou a tempestade cessar. Aleluia. Os japoneses estavam preparados para o tsunami,
Mas quando a força das grandes águas vieram, destruíram tudo. E com isso muitas vidas foram ceifadas. Amém? Mas o nosso Deus, Ele domina sobre as águas. Amém? Nessas águas tu não vai te afogar. Aleluia. Nessas águas tu não vai ser atormentado. Essas águas não vão te engolir. E por mais que esse mar não se abre, tu vai andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, amém? Ele não andou sobre as águas? Se o mar não se abrir, tu andarás sobre as águas. Se o mar não se abrir, a igreja anda sobre as águas. Se o mar não se abrir, a liderança anda sobre as águas. Se o mar não se abrir, a família anda sobre as águas. Mas tu não vai te afogar, amém? Tu não irá te afogar. Jonas não se afogou na barriga do peixe, por que ele vai te afogar diante das águas? Deus, Ele é maior. Amém? O nosso Deus é o Deus que nos dá livramento. Aí você vai falar, se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor que desse livramento, o inimigo teria me devorado, o inimigo teria me vencido, o inimigo teria me humilhado, mas o nosso Deus, aleluia, o Deus de Israel é conosco. Amém? O nosso Deus forte e guerreiro, Ele peleja por mim e por você. Então levanta essa cabeça, amém? Tira essa tristeza do coração. Irmão, essa tristeza não quer sair. Então chora, clame, grite, faça a tua parte. Fala para Ele, abre teu coração para Ele, amém? Para mais tarde você vai dizer que nem o rei. Se não for o Senhor que nos desse livramento, amém? Se não fosse Deus, aleluia, que nos desse a direção. Se não fosse Deus, que nos desse a condução. Amém? Em outro salmo, você ouviu falar a seguinte frase: olha, uns confiam em cavalos, outros em carros, outros em exércitos, mas eu confio na força das tuas mãos. Aleluia. Eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Eu confio em Deus. Aleluia. Amado, se depender de Deus, Ele envia um exército para guerrear a teu favor. Aleluia. Ele envia um grande exército para pelejar ao teu favor. Amém? E quando esse exército vir, o mal vai ter que parar. Amém? O mal vai ter que frear. Aleluia. Eu estava num culto de rua, amados, né? E ali naquele lugar tem muita prostituição, né? E nós ali se juntamos num culto de rua com os irmãos. E aí um irmão que tem dom de visão, ele disse que viu, né? Que é um beco estreitinho. Ele via uma entidade, né? A pomba gira com um short bem curtinho, uma blusa bem curtinha, dançando e pulando, indo rumo ao beco para entrar numa casa. Só que ele, na visão em que ele via, quando ela vinha, ela se deparava com o exército de Deus e ela parava e voltava, numa forma de redemoinho, e sumia. Aí eu falei, amada, ela sempre faz esse caminho, possivelmente, só que hoje ela encontrou o exército de Deus neste lugar. E eu não estou falando de mim nem dos irmãos, eu estou falando do Senhor que estava lá. E naquele dia nós declaramos que aquele lugar é lugar de salvação. Naquele dia nós declaramos que aquele lugar é lugar de transformação. E que foi a última vez que aquele demônio imundo tentou adentrar na vida de uma família daquele lugar. Amém? Meu irmão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, declara lugar santo. Amém? Quando Deus falou a Moisés, olha Moisés, tira a tua sandália porque tu está no lugar santo. Amém? Não era simplesmente por reverência, mas simplesmente, olha, tira tua sandália, coloca a planta dos teus pés neste lugar santo. Amém? Amado, ande e determine, aonde tu anda vai ser um lugar santo. Amém? A planta dos teus pés irão pisar naquele lugar e naquele lugar vai haver libertação, vai haver transformação. Você nem precisa ver, você nem precisa saber o que aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Na verdade, o melhor disso é você nem saber o que aconteceu, porque naturalmente o homem fica altivo de coração quando ele sabe que através dele há milagre. Amém? Mas se você declara a bênção de Deus aonde você está, a bênção de Deus vai repousar aonde você está. Amém?
Deus te fará prosperar aonde ninguém prosperou. Deus te abençoará aonde poucos foram abençoados. Amém? E ainda que você mergulhe numa escuridão, a escuridão vai ter que se tornar luz, porque você está naquele lugar. Amém? A glória de Deus te inunde do teu coração, da planta dos teus pés até o alto da tua cabeça. Que Deus possa te fortalecer a cada dia, a cada instante, que no teu coração não habite mais angústia, mas a glória do Deus vivo, aleluia, te inunde de uma forma tão poderosa, tão grande, tão sublime, como a força das grandes águas, aleluia. E quando isso chegar no teu coração, na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu emprego, na tua renda, na tua saúde, você vai dizer: ah, se não fora o Senhor que tivesse me dado o livramento, aleluia. Ah, se não fosse o Senhor que tivesse enviado o socorro dos céus e abatido o inimigo com a força de muitas águas. Amém? O Senhor é comigo e é contigo. Amém? Então, faz assim, estica o sorriso, sorri e creia que Deus vai te abençoar. Amém? Faz assim na tua cabecinha, ó, levanta, arruma bem, posiciona, postura de servo vencedor, porque a vitória já chegou. Amém? Então se coloque de pé nesse momento, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos acreditar que assim como aconteceu na vida de Davi, assim como aconteceu na vida dos grandes homens de Deus, pode acontecer na minha vida, na tua vida, vai acontecer, tem que acontecer, precisa acontecer, porque se não acontecer, amados, não se cumpre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus me fala que vão se passar os louvores, vão se passar as gerações, vão se passar tudo, mas a palavra de Deus, ela nunca passa. E se ela nunca passa, ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, a tua bênção chegou, a tua bênção aconteceu, a glória se manifestou, o Senhor te abençoou. Amém?